Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diálogo Saudável. Eu sou a Joyce Carvalho, vou conduzir mais esse bate-papo promovido pela Unimed Curitiba e desta vez vamos falar sobre prevenção a doenças alérgicas e respiratórias. Essa é uma reclamação muito comum, um incômodo muito grande de toda a população, por isso vamos tirar essas dúvidas e passar para você esclarecimentos, ainda mais sabendo se o tempo, se a estação do ano, se as condições do clima também interferem nesse quadro. Por isso, o diálogo vai abordar desta vez as diferenças entre alergia, gripe, sinusite e como também aproveitar para prevenir e não deixar esse quadro se agravar. Nós temos a ajuda desta vez do médico cooperado da Unimed Curitiba, César Berger, que é especialista em otorrinolaringologia. Doutor, seja muito bem-vindo a esse Diálogo Saudável. Joyce, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui no Diálogo Saudável da Unimed. Muito obrigado. Doutor, o tempo influencia efetivamente na alergia? A gente tem aqui em Curitiba aquela velha máxima de que faz as 4 estações do ano no mesmo dia. É um perigo para esse quadro alérgico? Eu diria para você que influencia muito. Por quê? Porque o clima está diretamente ligado à situação, à região de cada cidade, são diferentes climas e Curitiba tem essa particularidade que você falou. Nós saímos de casa às vezes com pouca roupa, no meio-dia já temos que colocar um casaco, depois tiramos a roupa, entramos em ambiente quente, ambiente frio. Então toda essa variação ela vai trazer sim alguns desdobramentos para a saúde. Em relação a alguma estação do ano específica, devemos redobrar cuidados em alguma delas? Ah, sim, o inverno. Principalmente nessa época. E depois nós vamos contar por quê. Ah, mas então vamos já, doutor. Como o inverno e o tempo frio acabam ajudando no desencadear mesmo das alergias? Você sabe que a mudança de temperatura ela tem impactos dentro e fora do nosso organismo. Vamos começar por fora. É o ambiente. Hoje as pessoas com frio, onde é que elas ficam? Dentro da sua casa, no seu lugar de aconchego. E ali as janelas estão fechadas, você vai pegar aquele cobertor que há muito tempo você já não usa mais, então tem a situação dos ácaros, tem a situação dos pets, que é muito comum hoje em dia estarem dentro de casa e tem o pelo do animal. Isso são fatores externos. Além disso, tem os fatores que o próprio organismo das pessoas são afetados, é afetado. O que acontece? Com a mudança de temperatura, o frio diminui o metabolismo. O que é metabolismo? É quando o organismo reage de uma forma mais lenta ao frio. E com isso a gente está mais propenso, está com mais facilidade a desenvolver doenças. Então o frio, ele é na verdade como se fosse assim um inibidor do nosso sistema imunológico. Ele nos prejudica nesse sentido. Por isso que é muito importante daí alimentação, algumas dicas que nós vamos comentar. Vamos então também falar um pouquinho sobre prevenção em cada estação do ano. O inverno é o nosso foco, é o que mais nós devemos redobrar a atenção, mas o que devemos fazer de rotina então nesse período para evitar as alergias? Sim, o mais importante é manter sempre os ambientes fechados, o menos fechado possível. Parece algo muito simples, né? Mas essa questão do fluxo de ar nos ambientes é importante. Vamos deixar uma janela um pouco aberta, eu acho que isso é muito legal, a ventilação. A questão também de nós podermos evitar essa questão das mudanças bruscas de temperatura. Então, se você está num ambiente que tem muito ar-condicionado e de repente o ambiente está muito frio lá fora, vamos tentar fazer uma aproximação das temperaturas, é o que nós chamamos de climatização. Você procura diminuir um pouquinho a temperatura do teu corpo para não chegar e ter aquele choque térmico. E além, como eu já comecei a falar, da questão da alimentação, que eu acho muito importante. O senhor comentou sobre ambientes. A limpeza dos ambientes também é importante e em qualquer época do ano? Independente da época, sabe? A gente observa que uma das maiores incidências da rinite ou dos processos alérgicos está diretamente vinculado ao mofo, aos ácaros, a questão do pelo do animal, como eu comentei, dos pets. E quando você mantém um ambiente mais limpo, sem os exageros, não precisa ser obcecado por limpeza, mas um pouco mais limpo, com certeza, um ambiente limpo, ele vai prevenir que você tenha não só doenças de inverno, mas qualquer outro tipo de doença. Doutor César, em relação aos sintomas, existe muita reclamação sobre logo acordar, muito cedinho, ou até no período da noite, às vezes, aqui o nariz coça um pouquinho mais, existem manifestações.
É comum nesses dois períodos esse tipo de sintoma ou sinal se manifestar quando existe um quadro alérgico? Joyce, é muito comum as manifestações dos espirros com as mudanças abruptas de temperatura. Nós sabemos que à noite a temperatura cai. Quando começa a amanhecer, a temperatura começa a esquentar um pouco, vem os espirros, a coriza, isso acontece. Não é assim algo que acontece 100% com os pacientes, mas é uma queixa muito comum. Em relação aos sintomas, doutor, muito nós ouvimos quando alguém espirra, fala, não se preocupe, é alergia. Mas estamos falando sobre espirros, sobre tosse, sobre coceira no nariz, muitas vezes nos olhos, e são manifestações também de outras doenças, como a gripe, como resfriado, até como uma sinusite. Como não confundir esses sintomas que podem ser muito parecidos, doutor? Difícil, né? Muito difícil. Primeira dica, se você tiver dúvida, procure um especialista, um médico, para poder te orientar, não só na prevenção, mas também te dar o diagnóstico e possivelmente o tratamento do que você estiver sentindo. Quando você tem esses sintomas iniciais da gripe comum, que é o resfriado comum, das viroses, ou até mesmo das sinusites, sinusite aguda, é difícil você fazer essa diferenciação. O que pode, de repente, chamar a atenção é a questão da febre. Então, a febre prolongada, que passa de 48 horas, ou febre muito alta, é um sinal amarelinho ali para você procurar uma assistência médica. Em relação a esses sinais e a esses sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, existe um tempo de observação, doutor? Por exemplo, em 1 hora, se eu começar a apresentar determinado sintoma, já pode ser um sinal de alerta para eu procurar ajuda, para procurar o especialista? Eu diria, Joyce, que é uma questão assim de dias. Sabe? Então a gente tem um processo natural da doença, que ela vai de 48 horas até 5, 7 dias nos quadros virais, no resfriado comum, com sintomas brandos. O que são sintomas brandos? Sintomas leves, que você consegue às vezes até ir levando no dia a dia. Quando você passa desse período, ou ele vem muito rápido, que acontece, às vezes em 48 horas, você tem um quadro que evoluiu muito rápido, com falta de ar, é um sinal quase vermelho. Será que nós estamos aí diante de uma infecção viral, independente do vírus, muito forte? Hoje o vírus da influenza é um vírus que está cada vez mais acometendo as pessoas, além do vírus do Covid, então a gente tem que ficar atento. Dr. César Berger, outra dúvida muito comum é sobre o diagnóstico, a causa. Muitas pessoas passam, às vezes, muito tempo de sua vida sem saber o que efetivamente causa alergia para elas. Reconhecem mais os sintomas e os sinais do que efetivamente o que está causando. Qual é a importância disso, de descobrir o motivo de uma alergia? Toda doença, quando você descobre a causa, ela é mais fácil de ser prevenida, de ser diagnosticada e tratada. A alergia, especificamente, quando você consegue saber exatamente, através de uma história médica, um especialista, você conversa e você relata o que piora, o que melhora, o que desencadeou esse processo, você consegue daí ter um norte. Quando você tem um norte, você trabalha na forma preventiva para que não tenha outras situações de crise que você tinha antes. A prevenção está com o fato de não ter contato com aquele agente ou naquela situação, aquele contexto que pode desencadear a alergia? É a maior forma, ou melhor forma de prevenção, mas nem sempre nós conseguimos isso. Por isso que, além da prevenção, que é você evitar a exposição a um alergeno, que é o que está desencadeando a alergia, pode ser ele um mofo, pode ser ele uma poeira, como eu disse, um pelo, tem vários alergenos. É importante saber qual é o que desencadeia. Uma vez que você saiba qual é o alergeno que desencadeou a alergia, você ainda precisa fazer uma ativação do teu sistema imunológico para você estar preparado caso venha a ter uma nova exposição, às vezes até acidental. Em relação ainda à questão de identificação, doutor, observar os sintomas é algo muito importante. Por exemplo, fazer ali o histórico. Se eu comi algo que foi estranho e logo depois eu tive alergia, já pode ser um sinalzinho e eu preciso fazer essa observação e repassar para o especialista? Você sabia que o diagnóstico da alergia quem nos dá é o paciente? É uma boa história clínica, que nós chamamos na área médica de anamnese dirigida, ela já nos dá todo o caminho para nós médicos sabermos o que é o possível agente que está causando alergia. Dr. César, e quais são as medidas de prevenção em relação a doenças alérgicas? Como eu comentei, Joyce, eu acho muito importante hoje o equilíbrio. Nós chamamos isso
de você estar num ponto assim, tanto fisicamente como mentalmente equilibrado. Fisicamente, nós conseguimos esse equilíbrio através de uma alimentação saudável, ingesta de alimentos, frutas, verduras, evitar o álcool, evitar o tabaco. E a atividade física nesse contexto, doutor? Ótimo, bem lembrado. Fundamental. A atividade física, como eu disse, o nosso metabolismo está baixo no inverno. Então nós ativamos a nossa circulação sanguínea, nós ativamos os fatores imunológicos, ele estimula você a produzir células de defesa. Toda vez que nós nos mexemos, levantamos da cama, mesmo no inverno, cedo, é excelente para que a gente faça uma caminhada, talvez na academia, ou talvez mesmo agasalhado, nesse ambiente frio, não tem problema algum. Evitando o choque térmico, se estiver bem agasalhado, exercício físico, fundamental. Doutor César, é aquelas pessoas que manifestam sintomas, sinais de alergia com muita frequência. Existem, por exemplo, alternativas como vacina? A gente fala muito de vacina para várias outras questões. Existe vacina para alergia? Existe. Nós chamamos a vacina como os modeladores, os reguladores imunológicos. Eles vão aumentando a nossa defesa, nosso estímulo na produção de anticorpos específicos, vão controlando, modelando essa resposta de uma forma muito segura hoje em dia. E existem várias maneiras, vacina não é só levar aquelas picadinhas, não. Hoje existe a vacina oral, através de gotas, e são muito úteis. Em relação aos cuidados ainda, existe alguma recomendação específica, doutor, de um período como o nosso, depois de quadros graves ou panoramas graves de Covid-19, a população também se adaptando a um novo contexto? Isso precisa ser considerado quando falamos de quadros alérgicos e de doenças respiratórias também? Você sabe, Joyce, aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, né? A pandemia nos machucou muito. Não só do ponto de vista físico, emocional, mas gerou muita fobia. Então hoje nós estamos muito preocupados com essa questão das viroses, mas eu lembro você que tem outras causas que nos afetam. O próprio vírus da influenza hoje está trazendo algumas doenças e algumas complicações desses quadros que às vezes são até tão graves quanto da época do Covid. Então é um alerta que nós temos outras viroses. Eu acho importante só a gente lembrar que nós temos que tirar aqui o que nós aprendemos com a pandemia. E o uso da máscara, no meu entendimento, em ambientes fechados, como ônibus, ambientes públicos com uma aglomeração de pessoas muito grande, eu acho que vale a pena. Por que não? Vamos usar máscara. Sobre a máscara, inclusive, já que o senhor citou sobre isso, a máscara ela pode ajudar em alguém ou para uma pessoa que está nesse quadro alérgico? Vale a pena usar a máscara para, enfim, controlar esses sinais e também para evitar esse contato que pode desencadear alergia? Vale. A máscara, ela é um protetor facial. Ela vai proteger tanto o indivíduo que estiver usando, como também é uma questão social. Ela vai proteger você que está do outro lado. Então, se você tiver algum sintoma, seja ele alérgico, seja ele um resfriado comum, ou uma virose, talvez do início de uma virose mais complicada, num quadro sinusal, por que não deixarmos de usar, ou melhor, por que não usarmos as máscaras? Vamos usar. É uma recomendação e uma questão social, como eu disse. Vamos então, nós todos curitibanos, enfrentando essas questões do tempo, sabendo que elas influenciam nos quadros alérgicos também, mas com prevenção acima de tudo. Gostaria que o senhor deixasse também essa mensagem, essa orientação final para quem nos acompanha. Eu acho que o que mais vale aqui é nós lembrarmos das dificuldades, dos momentos difíceis que nós tivemos nos últimos 2 anos e que nós aprendemos muito e que agora nós temos que usar as coisas boas desse aprendizado, como a máscara, como os cuidados da higiene com as mãos, antes de você se alimentar, o uso do álcool gel, todas essas ferramentas, vamos chamar assim, o que você puder usar para fazer uma prevenção em termos de saúde, essa época do ano deve ser, no meu ponto de vista, redobrado. E aprendemos mais uma vez que a higiene está totalmente ligada com essa questão da prevenção. É a limpeza, a higiene de roupas, os cobertores, tudo para evitar alergia, doutor. Exato. Muito obrigada pela ajuda, pelas orientações aqui no Diálogo Saudável. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
Aqui no Diálogo Saudável, o Dr. César Berger, que é médico cooperado da Unimed Curitiba e especialista em otorrinolaringologia, nos ajudou a entender mais sobre essas doenças alérgicas, o que influencia nesses quadros ou não. Acima de tudo, prevenção é mais uma vez a palavra-chave. Até a próxima!